Viver é sofrer, assim pensava Arthur Schopenhauer, mas uma boa notícia do Arthur é que nada dura para sempre. Mas para quem pensa o contrário de Arthur, quem tem prazer em viver, existe a má notícia: nada dura para sempre. Então, se você acredita que de alguma forma o universo está conspirando contra você para te fazer a desgraça, relaxa, ele pode até estar mesmo. E caso você não tenha muitos amigos, pô, fica de boa, isso é apenas em vida. Que em morte você terá um baita companheiro. A morte, você viverá com ela, bom, pelo resto da eternidade. E a única coisa que não acaba é que tudo está acabando. Bem lentamente. Mas já que estamos falando de Arthur Schopenhauer, por que não começar a falar sobre as suas ideias super, hiper, mega pessimista, onde existir e viver nada mais é do que apenas sofrer. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Schopenhauer acreditava que a verdadeira natureza fundamental para compreender a realidade não seria a razão, mas a vontade por trás das nossas razões. Segundo ele, essa vontade é a essência que constitui o mundo, uma força irracional que se manifesta nas coisas e dá sentido aos elementos da vida e a tudo que nela existe. Então, sim, até mesmo você é fruto de uma vontade além do que a ciência e a lógica vai poder lhe explicar. Sendo assim, a vontade irracional acaba se demonstrando como a verdadeira natureza do ser e de tudo, algo que está além do mundo que enxergamos. Mas para simplificar a ideia, vamos usar um exemplo químico bem simples. Bom, sabemos que a água é composta por dois elementos, hidrogênio como H e oxigênio como O. A fórmula química da água seria H2O, onde cada molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Essa composição nos permite entender e descrever a água de forma lógica, mas a ideia é pensar por que a água é água, por que a água tem que ser feita com dois hidrogênio e um oxigênio, e por que existem esses dois elementos químicos. Isso ocorre por conta da vontade além do que compreendemos cientificamente, ou seja, uma vontade com força que não é racional, que não segue uma lógica ou razão, ela simplesmente é e se manifesta como um impulso fortuito para existir e continuar. É como se o universo tivesse decidido que o H2O vai se tornar água independente de você querer ou não. É uma escolha, como se já fosse feito para aquilo e não tem como mudar. E essa razão que não faz sentido, como se alguém quisesse que fosse desse jeito. Mas embora essa força irracional que eu acabei de dizer possa aparentar ter sido criado por um ser divino, no caso de Schopenhauer, ele não acreditava nessas ideias de Deus, pois não importa quantos humanos digam a verdade no que acredita, sendo que a verdade na hora da morte vai ser universal para todos. Então, se tem ou não um Deus, só vamos descobrir depois da morte. Conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Como já deu para entender, ele só conseguia compreender o mundo apenas de uma forma pessimista e acreditava que era constituído por dor e sofrimento. E nós, os seres humanos, nunca, jamais conseguiríamos ser definitivamente satisfeitos com as coisas, porque constantemente criamos novas vontades para ter satisfação, e quando conseguimos, é sempre um prazer momentâneo. Isso só nos dá a entender um impulso cego e racional que as nossas vontades e desejos afetando diretamente nossas ações. Prazer de alcançar um desejo é bom, é muito bom, mas dura pouco.
E logo voltamos à insatisfação. Então temos que nos esforçar novamente para nos satisfazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu chamaria isso de sofrimento A, mas ele não é o pior do sofrimento. O problema é o sofrimento B. Desejar algo e sempre terminar frustrado com o resultado, não conseguir alcançar o que se deseja. Na minha opinião, isso é mais frustrante do que o sofrimento A. Pelo menos no sofrimento A, há um pequeno período de satisfação e prazer momentâneo. Portanto, podemos concordar com Schopenhauer. A vida, tanto na situação A quanto na situação B, tem sofrimento por conta dessas vontades que temos em querer e desejar uma coisa. E não tem muito o que se fazer. Ser pessimista nessa ideia faz até que um pouco de sentido, ainda mais quando não dá certo. Resumindo, não importa nenhuma das duas opções. Sempre volta para o ponto de partida, entre o sofrimento A ou o sofrimento B. Não tem escapatória. Hoje em dia, a coisa mais honrosa que podemos fazer é praticar a compaixão. Muitas coisas mudaram e aconteceram ao longo dos anos. Você sabe muito bem que nosso país não é dos melhores nesse quesito, e aos poucos parece que estamos perdendo a capacidade de sentir dor do próximo. Se fosse para tentar amenizar o sofrimento de alguém, você acredita que valeria o esforço por alguém que você não conhece? Você teria paciência com alguém completamente irritado ou pessimista com tudo? Você gastaria seu tempo e energia com uma pessoa chata ou sem graça? Quanto conseguimos compreender de fato, sem ignorância, que nosso mundo é injusto? Sempre haverá dor e sofrimento. Quando temos um problema, muitas vezes a primeira coisa que vem à mente não é como resolvê-lo, mas sim por que isso aconteceu comigo. Todos temos problema para resolver ou refletir. Muitas vezes uma única pessoa tentando enfrentar uma situação complicada pode acreditar que o pessimismo faça mais sentido. Afinal, erros atrás de erros podem tornar difícil acreditar em uma boa mudança. O ser humano é assim. Ele é moldado pelo ambiente em que está inserido. Eu tenho certeza de que não existe um ser humano no mundo que não tenha experimentado algum tipo de sofrimento. Mas, como as coisas nem sempre funcionam do jeito que queremos, é uma pena que a compaixão ainda esteja longe de se tornar uma realidade. Eu mesmo não posso colocar como exemplo. Eu não tenho tanta compaixão assim. Muitas vezes não compreendo o outro e acabo ignorando. E como você acha que uma pessoa ignorada vai se sentir? Bom, pense bem. É como estar sempre sendo deixado de lado justamente quando ela mais precisa. Todo mundo sabe que o sentido da vida é subjetivo, e isso é mais do que óbvio. Por conta da ambição, a vida se torna um pouco mais coerente. Se você está buscando alguma coisa e não vai parar até conseguir, isso é um desejo, como mencionei antes. Estamos sempre tentando conquistar nossos desejos com ambição. Mas, se você não tem essa ambição, bom, nesse caso, automaticamente você não tem sentido para a vida. Na vida você quer transformar seus desejos e vontades em realidade. Algo precisa ser feito e concluído independente das dificuldades. Se não for concluído, surge o sofrimento. E com isso, a ambição com o tempo vai desaparecendo. Se você não consegue concluir o que planejou, o possível sucesso se transforma em um possível fracasso. Isso com certeza diminui muito das suas expectativas e a visão que você tem do mundo, das coisas ao seu redor e de qualquer coisa possível. Mas sempre tem aquela pessoa que diz: com os fracassos a gente aprende. E ela está mais certa do que nunca, porque só se aprende ao fracassar. Claro, isso varia de pessoa para pessoa. Quando alguém fracassa, sempre tenta novamente porque sua ambição é maior do que talvez de outra pessoa que também fracassou, mas desistiu precocemente. Cada pessoa tem um nível de ambição, mas a palavra ambição para mim me soa como algo muito forte, algo que não será parado até ser concluído. Então, eu diria que a pessoa que desiste não tinha ambição. Ela parece que só estava fazendo por fazer as coisas. Isso levanta uma questão bem interessante. O quanto alguém pode ter ambição profunda por algo? Quão disposta essa pessoa estaria a colocar na sua mente que vale muito a pena fazer o que ela quer e é isso que ela quer? Logo, seria o sentido da vida dela. Muitas pessoas que estabelecem metas, na verdade, não têm essas metas como a sua essência. Elas acreditam que essas metas são o que elas realmente querem, talvez por influências de pessoas ao seu redor, fazendo com que os seus objetivos se tornem algo forjado. Bom, eu não sei de nada. Esse vídeo é apenas uma reflexão, fica ao seu critério decidir o que você acha sobre a sua vida e tudo que nela permeia. Eu vou vazando. É isso. Obrigado por ter assistido até aqui. E bom, esse vídeo não é exatamente sobre Schopenhauer, e sim sobre Eclesiastes.